Graça. Minha graça é suficiente para ti. Incluído na palavra graça está tudo o que se entende pela palavra dádiva. A dádiva de Deus é uma suficiência. As nações do mundo buscam o que comerão, o que beberão, com o que se vestirão. Elas estão continuamente pensando ou se preocupando com os seus assuntos de amanhã. Isto não é verdade em meu reino, que não é deste mundo. No reino da graça, Deus é o princípio criativo, o poder infinito. A palavra graça implica aquilo que mantém e sustenta, o bem infinito e, acima de tudo, o amor. Portanto, o amor deve ser a medida da capacidade do nosso bem. A graça é cumprimento, e a graça não traz sucesso parcial ou felicidade parcial, nem exige de nós aquilo que não podemos cumprir. A graça nos traz uma tarefa, mas com ela, a graça traz o entendimento, a força e a sabedoria para realizá-la. E a graça também traz tudo o que é necessário para o seu cumprimento, seja transporte, fundos, livros, professores ou ensinamentos. Sob a graça, o amanhã não é uma preocupação nossa, mas de Deus. E tudo que nos é dado fazer deve ser feito com o mais elevado do nosso entendimento atual. Não faz diferença se é comprar, vender, ensinar ou curar. Deus colocou essa responsabilidade sobre nós. Deus nos deu essa tarefa, essa alegria, esse privilégio, e nós a executamos da melhor forma possível. E depois, se necessário, esperamos ansiosamente que a próxima tarefa nos seja dada. Duvidar que ela será dada, duvidar que ela traga consigo toda a força e recursos necessários para levá-la à fruição, duvidar que ela traga consigo alegria e sucesso, é não ter compreensão do significado da graça. Tudo que vem pela graça vem como cumprimento. Por isso, nunca há ocasião para dizer: ó Pai, você me proporcionou um bom emprego em Nova York, mas e quanto à passagem para chegar lá? Ou, Pai, você proporcionou uma aula inspiradora e edificante para eu assistir, mas ninguém para deixar em casa com a família. Não, isso nunca acontece. O que quer que venha pela graça, vem como cumprimento. Os corvos são alimentados e os lírios são vestidos pela graça, não pelo homem. O homem pode ser um instrumento, mas o homem não pode cultivar um jardim. Deus faz isso. Deus, agindo e aparecendo como homem, é a avenida ou o instrumento através do qual se faz o trabalho necessário. Se você pedisse ajuda a um professor espiritual, não ficaria muito surpreso se esse professor dissesse: não vê que professor maravilhoso eu sou? Você ficaria chocado com isso, porque sabe que o professor é apenas uma avenida para a graça de Deus. De fato, se esse professor não estivesse lá e você procurasse o seu bem através de Deus, outro professor seria providenciado. E se não houvesse mais nenhum na terra, o que fosse necessário do seu desdobramento espiritual viria até você diretamente de dentro do seu próprio ser. No entanto, enquanto for necessário um instrumento, uma avenida ou um canal, se você continuar olhando para Deus, a graça divina, para o seu bem, Deus levantará quem for necessário para você. Sim, mesmo no deserto, Deus levantará um professor espiritual para você. Deus tem formas misteriosas de trazer o seu bem para você quando olhas para Ele e somente para Ele. Há alguns anos, numa cidade da costa oeste, um homem veio falar comigo sobre um assunto de negócios e, no decorrer da conversa, perguntou-me sobre a natureza do meu trabalho. Não é fácil explicar isto a uma pessoa que não tem conhecimento de misticismo, mas eu lhe disse que era um ensinamento, um modo de vida. Oh, um modo de vida. Bem, como é que ainda não ouvi falar de você nesta cidade? Provavelmente porque não fazemos publicidade. Mas eu tenho procurado precisamente isso, um modo de vida. Não estou satisfeito com a forma como as coisas estão.
e procuro outra coisa, mas não sei onde procurar ou como. E aqui está você na cidade, com o que pode ser a resposta. E como é que as pessoas sabem que você está aqui? Bem, eu respondi, quando há necessidade, eles os encontram. Mas como eu poderia ter encontrado você? E eu disse, você encontrou. Você vê, não havia publicidade da nossa parte e mesmo assim ela o trouxe. E ele não estava procurando o caminho infinito ou por mim. Ele estava procurando um modo de vida. Mas ao procurar um modo de vida, sem pensar numa avenida, ele foi conduzido a uma avenida. Pode ter sido a que ele queria e precisava, mas mesmo que isso não fosse, nenhum dano seria causado, porque isso o colocaria no caminho que, em última análise, o conduziria ao seu caminho. Ele não teve que orar por uma coisa, não teve que orar por uma pessoa. Tudo o que ele teve que fazer foi elevar-se ao desejo de um caminho para o bem, e então ele o encontrou. Desde que você não procure pessoa, lugar ou coisa, desde que o seu desejo seja de ser alimentado espiritualmente, a realização da graça divina irá se interpretar no seu nível de compreensão. Para mim, a graça divina é a percepção de que Deus satisfaz as necessidades dos seus filhos e, por isso, não é necessário sair e fazer proselitismo na tentativa de forçá-los a perceber essa graça. Deus conhece as necessidades dos seus filhos e quando seus filhos estiverem prontos para o ensinamento espiritual, Ele irá conduzi-los ao ensinamento particular necessário para o seu desdobramento. Que cada um siga a luz que lhe é dada por Deus, e então ele viverá pela graça. Deus traz a todos no mundo o desdobramento necessário para sua demonstração, e para mim, essa é outra fase da graça. É graça divina se você puder sentir que qualquer que seja a tarefa que lhe tenha sido dada, a presença de Deus está lá para cumprir com você ou para você. É graça divina continuar o seu trabalho sabendo, não que você tem que fazê-lo, mas que você é o instrumento através do qual ele é feito. A graça é a percepção de que você pode realizar todas as tarefas que lhe são atribuídas. Você pode executar cada dever dado a você. Você pode realizar qualquer trabalho e cada trabalho, porque a responsabilidade não é sua. A ideia é de Deus, a sabedoria é de Deus, a força é de Deus, o amor, a substância e a atividade necessários são de Deus. E isso também é graça divina. É a graça divina que lhe permite cumprir todas as demandas que são feitas a você. E esta graça o deixa livre e alegre para experimentar o que é chamado de vida humana. Mas esta vida, compreendida através da graça, não é de toda uma vida humana. Ela é realmente divina. A graça também inclui o perdão. Por vezes, nos mantemos presos à crença de punição merecida por pecados de omissão ou comissão, e muitas vezes mantemos outros em escravidão a estas mesmas crenças. Mas sob esta vida da graça, há perdão sem qualquer consideração se alguém mereceu, ganhou ou foi digno dele. O perdão existe porque a graça revela que o transgressor não fez isso com você, ele fez isso a si próprio, por ignorância. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Você poderia pensar que o mestre quis dizer que eles não sabiam o que fizeram com ele. Ele não quis dizer isso de forma alguma. Ele quis dizer que eles não sabiam o que estavam fazendo a si próprios. Para ele, nada poderia acontecer. Ele estava sob a filiação divina. Deus era sua vida eterna e ninguém podia tomar isso dele. Deus era o seu suprimento. Ele já tinha demonstrado que podia alimentar as multidões. Ninguém poderia tomar esse poder e capacidade dele. Ele sabia que eles não podiam fazer nada a ele. E o único significado possível de Pai, perdoa-lhes, era que eles não sabiam o que estavam fazendo a si próprios. O verdadeiro sentido do perdão é uma percepção de que ninguém pode prejudicá-lo. Tudo que alguém pode fazer
é fazer algo, mas ele faz isso a si próprio, não a você. Por quê? Tendo aceitado Deus como seu ser, o que lhe pode acontecer? Você pode ser privado da vida, da saúde, da liberdade, da independência ou do suprimento? Não, não. Ninguém pode tirar seu suprimento de você, porque ele não vem do homem, vem de Deus. Ninguém pode privá-lo de nada, ninguém pode prejudicá-lo. Você e seu Pai são um. Alguém pode quebrar essa relação? Não. Então, ninguém pode fazer nada com você. E então, quando você diz, Pai, perdoa-lhes, você está realmente dizendo que eles não sabem o que estão fazendo a si próprios ao aceitarem a crença em uma individualidade à parte de Deus, ao aceitarem na sua consciência o ódio, a inveja, o ciúme, o medo ou a malícia. Ninguém pode ser prejudicado que compreende a sua filiação divina, quem reconheceu a sua vida através da graça, a dádiva de Deus. Qualquer pessoa que reconheça a Deus como sendo um santuário, o seu lugar de morada, nunca poderá ser prejudicado por ferimentos provocados por guerras, bombas ou acidentes. É apenas no seu senso de separação de Deus que tais coisas podem acontecer. Nem a altura, nem a profundidade, estar em cima em um avião ou embaixo em um submarino, pode separá-lo da vida de Deus ou do amor de Deus. O amor significa cuidado. O amor significa proteção. O amor significa segurança. E o amor significa confiança. Então, que diferença faria para cima ou para baixo? Que diferença faria bombas ou não bombas? Há algum perigo ou espada que possa separá-lo do amor de Deus? Sim, há. A tua aceitação de um senso de separação de Deus fará isso. O teu senso de ter uma vida própria que pode começar e acabar fará isso. O teu senso de ganhar algo às custas de outra pessoa fará isso. A tua crença de que destruir outra nação enriquecerá a tua ou tornará a tua nação segura fará isso. Aqueles que pensavam que poderiam se beneficiar com a destruição dos alemães e da Alemanha viveram para descobrir que era uma vitória muito curta e não muito doce. E aqueles que mais tarde sentiram que se beneficiaram com a destruição de Hitler e dos nazistas, do Japão ou da Rússia, devem ter aprendido que a segurança e a proteção nunca podem ser encontradas na destruição de outrem. A segurança e a proteção só podem ser encontradas de uma forma, através da graça. A graça é amor, e o amor não causa dano a nenhum homem, mas você deve submeter o seu amor a uma dependência da dádiva da graça de Deus, não do poder da espada ou das bombas, ou do poder da concorrência desleal. Quando você se volta para um desdobramento espiritual, você aprende uma coisa. Não há maneira de obter nada de ninguém. Não há maneira de obter nada de qualquer coisa. E não há esperança para aqueles que esperam conseguir isso. A vida, espiritualmente compreendida, não é um processo de obtenção, é um processo de doação. Você vai obter da vida o que quer que coloque nela, nem mais, nem menos. Pode ser uma vida de paz, mas não haverá paz ou prosperidade para aqueles que esperam obter alguma coisa. Pode ser uma vida de guerra e depressão, mas não haverá guerra ou depressão para a pessoa que põe a vida no seu amor, no seu perdão, na sua dependência da graça. Para essa pessoa, nenhuma dessas coisas chegará perto do seu lugar de morada. Se você pudesse aprender o segredo da graça, que é uma completa confiança neste infinito poder interior, você encontraria uma liberdade espiritual no reino exterior que nenhum homem lhe poderia tirar. Sob uma vida da graça, haveria uma total liberdade da capacidade de ferir ou de ser ferido. A graça divina revelaria a você a sua filiação divina, e essa mesma graça manteria e sustentaria essa filiação divina em toda e qualquer circunstância.